Olá! Viemos trazer um novo olhar sobre a saúde, para que você possa compreendê-la e entendê-la em todos os âmbitos da nossa vida. Considerar a saúde na nossa condição de trabalhadores e integrá-la ao mundo ao qual pertencemos se torna cada dia mais importante. E é por isso que o Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindprev Santa Catarina realiza pelo 2º ano consecutivo o seu programa Saúde é Tudo, com entrevistas, reportagens e com aprofundamento sobre o verdadeiro significado de saúde. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira e produzido pela cooperativa do Portal Desacato. Saúde é Tudo inicia hoje falando de saúde e sexualidade, uma pauta no mínimo muito complexa, uma pauta que vai movimentar a opinião de você que está aí em casa. Ana Luísa Lucena entrevistou Alexandre e Fabrício. E o Saúde é Tudo vai iniciar com essa história hoje, contando um pouco a trajetória desse casal homoafetivo que luta pelo direito de ter a sua relação aceita tanto na família quanto na sociedade. Fabrício e Alexandre se casaram recentemente e eles vão nos contar como é que foi essa percorrida até chegar aí no casamento. Depois de um longo processo e com muito esforço, o casal formado por Alexandre e Fabrício conseguiu formalizar sua união matrimonial civil. Para compreender a luta pelos direitos que percorrem os casais LGBT e toda a comunidade com diversa orientação sexual, Saúde é Tudo entrevistou o casal. Como foi o processo de casamento de vocês? Olá. Bom, nós casamos, a primeira vez foi em Belo Horizonte, em 2010, fizemos um processo de união estável, um pacto de união estável no cartório de títulos, porque aquele período ainda não era legalizado, o casamento homoafetivo, para poder conseguir entrar no plano de saúde. Em 2011, o STF julgou que reconhecia a união homoafetiva como se fosse realmente uma família. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma resolução obrigando todos os cartórios do Brasil a aceitar o casamento homoafetivo. A partir de então, nós decidimos fazer o nosso casamento, marcamos para abril de 2014, e quando a gente deu entrada no início de janeiro de 2014, por infelicidade, o Ministério Público Federal, aqui no caso da comarca de Florianópolis, negou o pedido do nosso casamento. Consecutivamente, o cartório teve que entrar com um processo, e nós, como militantes que somos, também fizemos um protesto na rua, assim, tanto online, mas como também um panelaço. Nos encontramos na Praça 15, mais ou menos umas 60 pessoas, e fomos batendo panela até o Ministério Público também, pedindo os nossos direitos, o direito de casar e de ter os nossos direitos aceitos. E só foi sair mesmo esse processo em maio de 2014, mais ou menos, um mês depois que nós casamos oficialmente na Lagoa da Conceição. E como foi o processo com a família? Eu acho que o processo com a família tem sempre os seus percalços, Eu acho que com a família do Alê, tem uma família maravilhosa que sempre tratou igual e aceitou muito bem. A minha família já é um pouco mais problemática, não aceita, e ainda mais por eu também não fazer parte de
de um comportamento heteronormativo, né? Ser afeminado, ser chocativo, essas coisas, dar close, aí a família não aceita muito bem. Então, é um processo doloroso, né, psicologicamente falando, que tem que estar sempre pedindo permissão para ser ou para poder casar ou não, e aí acaba tendo uma problemática com a família, mas de alguma maneira a gente se apoia e a gente acaba vivendo a família que nós escolhemos, né? Porque se a família biológica, esses laços de parentesco sociais que já vêm impressos, não acabam se consolidando pela afetividade, a gente acaba escolhendo as pessoas que nos são afetivas e que nos querem bem, né? E muita gente entra em contato com vocês depois do casamento. Conta um pouquinho pra gente. Devido também a gente, né, tá diariamente na luta, na militância, né, temos o grupo Acontece Arte Política LGBT. Isso, de uma certa forma, a gente fica assim expostos, né, vamos dizer, como referência nesse sentido. Então, foi no fim do ano passado, ainda que o pessoal ligou, né, para a gente, preocupado, que tinha entrado com casamento, era até um casal de lésbica, inclusive, tinha entrado com pedido de casamento e tinha sido negado novamente pelo mesmo promotor do Ministério Público. Mas nós só acalmamos ela dizendo que o próprio cartório ia entrar com um processo, que o casamento ia ser deferido, né? Mas a maior dificuldade dessa é o sentimento, né, que as pessoas acabam tendo, porque você se programou com uma data, você chamou a família, isso acaba assim atrapalhando, sabe, se sentindo impotente, as pessoas ficam realmente totalmente fora de si quando acontece isso. É bem complicada essa questão. Quais são os maiores preconceitos que vocês sofrem assim diariamente? Desde alugar uma casa e você dizer que é um casal homoafetivo ou de lésbica, ou de gay, ou de pessoas trans, ou de pessoas não binárias. Isso já aconteceu, inclusive, com a gente mais de uma vez, de ter uma casa para alugar e a hora que vê que é um casal, aí já, não tá, aí já desconversa, desliga o telefone. Ou de você ser atendido num boletim de ocorrência, ou você ser respeitado pelo seu nome social nos dispositivos do Estado, né, como o SUS, como Previdência. Então, tem ainda uma certa dificuldade nas universidades de ser tratado pelo seu nome, que você se identifica, o respeito em relação às afetividades. Então, eu posso namorar tranquilamente, o único espaço que eu posso demonstrar afetividade com o meu companheiro, e eu acho que isso é na maioria da população LGBT, são espaços privados, né, já destinados a LGBTs, ou na minha casa. Porque se eu sair de mão dada com ele na rua, entendeu? Não é só o olhar, porque o olhar, às vezes, né, ele incomoda, mas ele não te agride, né? Mas é uma garrafada, é um soco, é xingamento, é as pessoas não te atendendo, as pessoas deixando de fazer morosidade, sabe? Ver que é um casal gay, tá, né? Então, são processos muito difíceis no cotidiano, né? Agradecemos a Ana Luísa Lucena e Fabrício e Alexandre pela entrevista. Parabenizamos também por sua coragem na defesa da sua liberdade, do seu direito e de viver a vida do jeito que acreditam, fazendo sentido. Parabéns! O Saúde é Tudo volta já já. No segundo bloco, entrevistaremos Kelly Vieira e Ana Luísa Lucena fala com Littles Ávila. Até já! É um processo doloroso, né, psicologicamente falando, que tem que estar sempre pedindo permissão para ser. O Sindprev Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindprev, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em duas frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais.
De volta com Saúde é Tudo, hoje discutindo sexualidade e saúde. Está aqui conosco no estúdio Kelly Vieira, que é presidenta do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Kelly, muito bem-vinda. Nos vimos aí por diversas lutas, né, com relação ao movimento LGBT. E você preside o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Como é que é esse lugar? Que pautas, enfim, qual é o papel do Conselho Municipal da Mulher aí na defesa das pautas dessa população? Primeiramente, boa tarde, obrigada pela oportunidade, saúde é tudo, né? Nós novamente discutindo questões relacionadas a gênero e sexualidade, acho isso muito pertinente enquanto a gente pretende, não, uma sensibilização maior. Passa a compreender, né, todas essas questões também, né? Justamente. Então, é um grande desafio estar hoje ocupando o lugar, a cadeira da presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. É a primeira atividade desse nível, na dimensão de Brasil, então sou a primeira mulher não cromossomática, biologicamente falando, né? Mulher operacionalizando um espaço tão importante no monitoramento, acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas às mulheres do município de Santa Catarina de Florianópolis. Como é que as pessoas reagem a isso? Primeiramente, fazendo história. Né? Acredito que esse é o fator mais significativo, né, da ocupação dessa cadeira. Conseguir, através de grandes parcerias dos movimentos sociais da cidade, diluir esses fatores cromossomáticos, biologizantes, em que mulher é necessariamente algo que tem atrelado à reprodução, ao útero, né, à menstruação, como se assim fosse, que também, né, mulheres biológicas não tivessem falta, né, nesse lugar, então deixariam de ser mulher se não conseguissem. Não conseguir é uma palavra forte, mas a questão de não desejar gerar, ou na verdade o fisiológico ser impedido né, ou algumas outras questões que atravessam o corpo também, e isso tiraria o título, né, do sexo atribuído no nascimento? Não. Né? Mas a potência de ocupação do espaço dessa cadeira justamente é você dar conta de mostrar o quanto é cultural, né, a construção do gênero na nossa sociedade, do quanto de fato é o arquétipo que grita maior, e esse arquétipo ele começa a ser diluído enquanto diferenças, e a gente entender o uno que é o menos do feminino, esse menos colocado nessa sociedade patriarcal enquanto mulher subserviente, submissa, né, menos do que um homem. Você consegue trabalhar isso, acho que com bastante propriedade, a partir do que do que nós começamos a colocar em ação. A grande frase mestre, a abertura do livro da Simone de Beauvoir, que não se nasce, se torna, né? Torna-se mulher. É esse lugar, né? Que não é uma opção exatamente, né? Uma condição, não é uma escolha. Uma identificação é algo que está para além, é algo que a gente entraria num mundo do subjetivo, de dizer que cada qual constrói a partir das imagens que tem, né, da identificação que se faz, o ser que se é. Então, né, eu sou parte de um todo das mulheres que enredaram minha vida, né? E é dessas mulheres também que eu falo, né? Que sai a minha voz, que sai a minha defesa. São mulheres de lutas, né, que me atravessaram a vida. E daí, compreender-se mulher dentro, né, dessa sociedade, não sendo biologicamente, né, de fato, aquilo que o senso comum, isso é tão agressivo, mas aquilo que uma grande parte da sociedade atribui ao que é ser mulher, né? Como a sociedade identifica, né? Justamente, nós não nos relacionamos por genitália, né? Nós temos um comportamento que é, né, balizado o tempo todo com esses olhares, né, velados, então, essa solicitação de um comportamento ou de um, né, e aí esse comportamento vem
mercado, né? Você traz uma complexidade, né, para a discussão. Você diz assim, olha, não é somente o biológico, sexualidade não se trata a partir somente desse viés, né? Você acha que as políticas públicas, elas conseguem olhar para essa dimensão subjetiva da sexualidade e colocar isso, trabalhar isso através das políticas públicas? Isso vocês discutem no Conselho? Também. E eu acredito que aí se dá um grande paradoxo, né? Você tem, sim, um movimento enquanto aparelhamento de saúde tentando incorporar não somente a questão da população, uma população específica, mas tentando incorporar a questão da sexualidade como algo real, latente, que atravessa a todos, inclusive a assexualidade, que hoje também é uma questão debatida, mas daí também já é de cunho subjetivo, talvez não incorpore tanto a saúde, enquanto a saúde um corpo motorizado que tem determinadas práticas e que isso acarreta determinadas situações, doenças, etc. A saúde dá conta, sim, no meu ponto de vista, de incorporar diferenças, agora não de diluir essa questão dentro da sexualidade. Então, por exemplo, dentro da sexualidade você tem uma exacerbada preocupação com uma população dita pela própria saúde, uma população vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis, como se só essa população praticasse sexo. Né? Do lado oposto, você tem uma omissão, um não lugar dessa saúde enquanto cobrança de N pessoas, de determinadas castas que adentram os consultórios e o médico não tem coragem, por exemplo, de pedir a uma mulher que apareceu com seus 2 filhos um teste, um exame que seja de sífilis, nós temos um surto aí significativo, que seja de AIDS, nós temos também uma epidemia significativa, porque não cabe, né? Agora, o tratamento é diferente. Kelly, vou te pedir só um minutinho para a gente retornar essa discussão e pedir permissão para incluir aqui a Liros Fonseca Ávila, que é presidente do Fórum LGBT e da ADEA nessa discussão. A Associação e Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na sexualidade tem desafiado as dificuldades que se impõem à comunidade LGBT, construindo um projeto social que atende de forma ampliada. Para que a audiência do Saúde é Tudo compreenda, conversamos com Liros Fonseca, que é presidenta na organização não governamental Fórum Diversidade da Grande Florianópolis. Liros, como é que funciona o atendimento com as pessoas aqui na DE? Então, aqui a gente trabalha de forma ampliada. Então, a gente atende desde pessoas vítimas de violência até as suas famílias dentro das questões LGBT. E é amplo, é aberto a todos, né? Quem precisar dos serviços, basta ligar para nós ou então nos procurar aqui na instituição. É bem simples, assim, e a única coisa que a gente tem de critério é que essa pessoa seja de baixa renda, né? E quais são os serviços que vocês oferecem a essas pessoas? Então, a gente tem o atendimento psicológico gratuito, o atendimento social gratuito, que é com assistentes sociais, e a gente tem também o jurídico gratuito. Qualquer um desses serviços a pessoa pode vir nos procurar, que vai ser super bem recebida, né? Liros, o que tu pensa da saúde ampliada? Então, para mim, o conceito de saúde ampliada ele surge a partir de uma parceria que a gente fez com a UFSC, com um núcleo que tem de saúde coletiva. Então, a gente começou a trabalhar estratégias dentro da instituição para poder empoderar as pessoas através de eventos, através de encontros, para que essa população possa ter a autoestima, né, elevada a ponto de poder trabalhar outras situações, né? Então, a última atividade que a gente teve em parceria com a universidade foi a ida ao cinema, que a gente foi assistir a Garota Dinamarquesa. A gente levou 56 pessoas trans para estarem ocupando um espaço público que lhe diz respeito, né? Que pertence, que cabe de eles estarem lá. E isso mudou assim, o conceito de muitas pessoas que nunca nem tinham entrado no cinema. Então, para mim, o conceito ampliado de saúde, ele entra quando você não pensa somente na dor, que você pensa em toda a estrutura, principalmente psicológica ou principalmente
psíquica mesmo, né? Nessa questão, nesse viés de doenças mentais. Então, tudo isso trabalhado de uma forma ampla e coletiva, você, além de evitar afogamentos na fila do SUS sem necessidade, você também faz com que a população ela se sinta melhor, viva melhor e estabeleça uma forma melhor de relacionar com o mundo. O Ministério da Saúde vê a comunidade LGBT vinculada a HIV e DST. O que você pensa disso? Então, na realidade, esse vínculo é problemático. Por exemplo, se você pensa somente em ações para o enfrentamento a DSTs, HIV, AIDS, enfim, o que você acaba fazendo? Muitas das vezes a população com uma baixa autoestima, ou seja, entrando nesse conceito de novo da saúde ampliada, você não consegue atingir esses objetivos, porque a população ela não se sente bem consigo mesma. Então, indiferente de ela ter uma DST ou de não ter uma DST, né? Então, qual é o conceito que a gente tenta trabalhar aqui novamente falando, né? A gente pensa no conceito ampliado de saúde para depois atingir outras demandas. Se a gente criar esse foco, ou se a gente querer trabalhar somente esse foco, ele não vai ter o resultado esperado. Até porque a população, as pessoas que têm baixa estima, elas não têm essa condição e nem discernimento de compreender o que é bom ou o que não é. Porque se você já não tem essa entrada no campo social, você acaba desleixando da própria saúde, da própria vida, das situações do cotidiano, né? E isso é importante ser trabalhado também. Principalmente quando a gente fala da população trans, que é uma população que simplesmente ela tem esse foco do DST, HIV, AIDS e nunca se pensou nesse conceito de trabalhar a saúde ampliada. Kelly, ouvindo Liros falar, me chama a atenção, eu queria discutir isso um pouquinho com você. Parece que muito do sofrimento da população LGBT está centrada nessa relação que se estabelece com o mundo, nessa relação que se estabelece consigo mesmo, e parece que ainda é uma relação permeada por muitos conflitos, por muitas divergências, na verdade, permeada pela diferença, né? A Liros toca em coisas que são fundamentais, né? O que ela chama de saúde ampliada. A saúde que eu considero e leio como saúde integral relacionada primeiro e preocupada nesse âmbito da prevenção, de que você possa dar conta, né? De, por exemplo, a ação que a ADE faz de abrir a porta, né, de um cinema para que elas e eles possam usufruir daquele espaço, reconhecer aquele espaço cultural enquanto espaço de fato legítimo de trânsito, né? Por que não? Porque socialmente não há. Né? Socialmente existe. Mas que ela está falando aí de cidadania, né? Justamente, o exercício chega, extrapola, vai para o campo também existencial, né? Além da ideia de você ter o direito de ir e vir, o reconhecimento de si enquanto trânsito no mundo, enquanto participante do mundo, né? Aí ela traz esse recorte e eu acho que por excelência é esse que a saúde tem trabalhado um pouco mais, ampliado os direitos, porque historicamente são populações que não procuram um sistema de saúde ou qualquer outro sistema, abandonam uma estrutura de educação já desde cedo pelo excesso de bullying, etc e tal, né? O sofrimento que se encontra em espaços de grande aglutinação, porque um corpo, uma performance que chama a atenção simplesmente pela existência de si, né? Saúde é Tudo te agradece muito pela presença e por todas as suas considerações no programa de hoje. Muito obrigada. Obrigada, agradeço também o espaço e a sua simpatia. Obrigada. Muito bom conversar com você. Obrigada, querida. Saúde é Tudo volta já. Eu sou parte de um todo das mulheres que enredaram minha vida. O Sindprev Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano.
Dentre as medidas que o governo quer adotar estão o aumento da idade para aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindiprévis e as demais entidades do Serviço Público Federal que representam os trabalhadores são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindiprévis, um sindicato forte, conquista mais. O Saúde é Tudo de hoje trouxe uma discussão de pessoas que lutam para ser quem são, que discutem a possibilidade de se inserir na sociedade, que discutem a possibilidade de viver a sua sexualidade do jeito que acharem melhor, sem que sejam julgadas ou sem que sejam vítimas de preconceito ou até assassinadas, no caso da homotransfobia e de crimes relacionados à sexualidade. O Saúde é Tudo traz esse tipo de discussão para que você aí reflita a sua postura com relação ao direito do outro, para que você reflita a sua própria sexualidade, para que você, antes de julgar ou colocar uma posição, um julgamento, olhe como você vive a sua própria sexualidade. Que problemas você tem para resolver? E que para além disso, para além dessa ausência de julgamento, que você também consiga coadunar com o movimento, que você consiga apoiar o movimento em torno de políticas afirmativas pelo direito à liberdade, pelo direito a viver a vida do jeito que se achar melhor. Saúde é Tudo fica por aqui. Até semana que vem, terças-feiras, no sítio do Sindiprévis e do Desacato.info. Até lá! Obrigado por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal no YouTube Desacato Brasil.